Dia 27 de setembro de 2022, Coronel de Polícia Reformado Paulo. Primeiro, um alerta, porque nós estamos aqui cultuando o otimismo, a esperança com relação à paridade, mas não estamos aqui para vender ilusões. Eu recebi um comentário de que a GRAM poderia ser incorporada no próximo pagamento. Vamos parar um pouco e pensar. Quem tem mais interesse de divulgar a realização desse acordo, desse termo de ajuste de conduta, principalmente no período eleitoral? É o próprio governador do estado. Se ele está em silêncio, se ele nem toca no assunto, é porque isso não está resolvido. Então vamos continuar com otimismo, na esperança de que seja resolvido o mais rápido possível, quer seja pelo TAC, quer seja pela unificação de sentenças no Poder Judiciário. Mas não podemos acreditar em qualquer coisa que ouvimos. Aliás, essa é a regra na internet, né? Eu tenho colocado, a internet é igual uma folha de papel. Você pega a folha de papel, pega uma caneta e você escreve aqui o que você quiser. Verdade ou mentira, quem for ler que vai ter que avaliar e interpretar. Bem, feita essa ressalva, vamos tocar no ponto principal, que é, desde o início das nossas conversas aqui no nosso canal do YouTube, nós sempre falamos, tanto eu como aqueles que comentam, da falta de união, que é uma coisa histórica na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro. Mas também as pessoas concordam que a união é a saída. Tanto que, por esse motivo, eu coloquei o título desse vídeo como sendo veteranos e pensionistas. Por que somos traídos e humilhados se sabemos a solução? Ou seja, nós já encontramos a solução para o problema. Nós já identificamos o problema, estamos isolados nesse universo das instituições militares do estado do Rio de Janeiro, nós quem? Veteranos e pensionistas, abandonados, podem alguns comentarem, mas nós sabemos que a solução para isso é a união. Então nós precisamos fazer movimentos para provocar essa união. Alguém pode perguntar, Coronel Paulo, como fazer isso? Nós fizemos convocações para atos, compareceram 2.000, 3.000 pessoas no máximo. Nós somos quase 80.000. Realmente, mobilizar é uma dificuldade muito grande. Mas nós temos que começar de alguma forma. Precisamos ter uma liderança? Não! As lideranças elas irão surgindo naturalmente ao longo do processo. Não precisa ter nenhuma liderança para dar o início, para startar o processo. Não precisa. Qual o caminho que eu acho mais fácil? São os nossos relacionamentos. Cada um de nós, veterano e pensionista, participa de grupos, tem na sua rede de Zap, para trocar mensagens diretamente com a pessoa, vários pensionistas e vários veteranos. Vamos começar a fomentar essa ideia. Cada um dentro das suas possibilidades, dentro das suas redes sociais, começa a pregar essa situação, essa necessidade da união.
a união vai nos blindar. Nós não seremos mais traídos. Não passaremos por essa humilhação de termos que nos socorrer junto ao Poder Judiciário para obter um direito líquido e certo nosso. Então eu deixo essa ideia para que cada um analise e ponha em prática ou não, mas comecem a conversar nos seus grupos, nas suas conversas uns com os outros. Pô, nós precisamos nos unir, veteranos e pensionistas, e também ativos. Mas no momento é mais urgente que veteranos e pensionistas se unam. E o caminho tem que ser esse, é o mais fácil. Não adianta a gente tentar marcar uma reunião para um determinado lugar e convocar veteranos e pensionistas, porque primeiro nós podemos ter uma adesão pequena, aí não terá efeito quase nenhum. Segundo, se tiver uma adesão muito grande, não tem lugar. Nós estamos falando de milhares de pessoas. Vai ficar difícil até para organizar. Agora, se nós formos construindo nos nossos grupos esses núcleos, daqui a pouco nós podemos pensar, se as pessoas se empenharem nisso, concordarem com essa ideia, em núcleos nos municípios. Tem município que pode ter um núcleo só. Tem município que vai precisar ter 2. Tem município, como o do Rio de Janeiro, por exemplo, que vai precisar ter vários. Por quê? Porque nós temos aqui a região, temos o município da capital, temos a Baixada Fluminense, que também é muito grande, temos a Zona Oeste. Então é preciso que nós comecemos do pequeno, ou seja, dos nossos relacionamentos, indo em frente, formando grupos, até que a gente tenha condição de unir os grupos, criando um núcleo de determinado município. Daqui a pouco, nós temos um grupo, 2 ou 3, na região dos lagos, no norte fluminense, aqui na capital, só para colocar alguns exemplos. E aí sim, tendo esses grupos interagindo, apresentando propostas, nós podemos pensar em partir para reuniões dentro desses grupos, para discutir a melhor fórmula de nós nos unirmos. Nós podemos começar pelas redes sociais. A partir do momento que isso esteja maduro, que exista uma quantidade de grupos representativa, aí sim nós podemos até pensar, vamos supor que essa situação do TAC não se resolva e o judiciário não defina, não pacifique as sentenças até o final do ano. Vamos supor que ocorra isso, até a mudança de governo. Aí nós já teremos os nossos grupos montados, os nossos grupos interagindo, sempre de forma ordeira e pacífica. Por exemplo, eu sempre defendi, opinei. Eu nunca integrei nem a comissão do SOS Bombeiros, nem essa comissão agora, mas no SOS Bombeiros eu conversava com as pessoas. Porque ao invés de fazer um sacrifício tão grande para reunir bombeiros militares de diferentes regiões do estado para se concentrarem ali na LERJ, por exemplo, por que não marcar dia e hora e cada um fazer uma concentração em frente à prefeitura do município? Que era muito mais fácil o deslocamento das pessoas.
Era só padronizar as faixas e o movimento estaria espalhado pelo Rio de Janeiro todo, com menos esforço. Mas para que nós possamos fazer qualquer coisa assim, primeiro não pode ter uma liderança central que fique ditando regras. Não, isso tem que ser tudo discutido, isso tem que ser tratado com a devida calma, tem que pensar no custo e benefício, tem que pensar na situação daqueles que estão recebendo as piores pensões e os piores proventos. Mas faça essa reflexão, será que é difícil para você, nas suas redes sociais, escrever sobre a necessidade da união dos veteranos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar? É difícil você conversar isso com as outras pessoas? E deixo aqui já um aviso. Tem muitas pessoas que não acreditam que isso possa acontecer. Então nós temos que respeitar as pessoas que pensam dessa forma, mas temos que insistir com as que acreditam. Porque no momento que surgir, começar a brotar uma união, até os descrentes eles vêm junto. Isso vai nos fortalecer, não só como integrantes das instituições, como militares do Estado do Rio de Janeiro e pensionistas, vai nos fortalecer politicamente. Pensem, vamos dar vazão à nossa imaginação. Você imagina se nós tivermos a capacidade, tivermos uma união, um relacionamento tão bom, que nós possamos, de repente, marcar um dia e reunirmos 5.000 veteranos e pensionistas em frente ao Palácio Guanabara, em frente ao quartel do comandante-geral da Polícia Militar, em frente ao quartel do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, na Alerj, se for o caso. Nós precisamos fazer pouco com muita gente para não ter desgaste. Essa é a regra. E sempre de forma ordeira e pacífica. Como foram todos esses atos. Mas os atos que foram feitos foram atos com cerne na negociação. Se não há negociação, se o governo não quer negociar, o ato tem que ser pressão. Pressão ordeira e pacífica. Qual o instrumento da nossa pressão? A presença de muita gente nos locais pré-determinados. Escolhidos por quem? Por todo esse grupo que está promovendo a união, ouvindo a opinião de um, ouvindo a opinião de outro. Nós temos que começar a pôr em prática a união. Se nós continuarmos desunidos, o que está acontecendo em 2022 pode ser pior em 2025. Nós temos que colocar isso na cabeça. E sempre de forma ordeira, pacífica, disciplinada, sem prejudicar a população, levando faixas também da mesma forma, sem ofender ninguém, mas pedindo os nossos direitos, exigindo o cumprimento dos nossos direitos. Nós não podemos ser traídos e ficarmos nessa situação humilhante de termos que recorrer ao judiciário, de termos que gastar dinheiro para obter o nosso direito. Não podemos. Então, quando a gente colocar um determinado número em frente ao quartel-general da Polícia Militar, nós teremos ali uma comissão representativa também presente para interagir com o comandante-geral, para ouvir do comandante-geral qual é a solução que ele vai adotar para esse problema. Quando nós estivermos em frente ao casarão vermelho do Corpo de Bombeiros,
A mesma forma, uma comissão para negociar com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros. O que o senhor está fazendo para resolver nosso problema? Mas de forma educada, de forma ordeira, pacífica, disciplinada, sem atrapalhar o serviço prestado pelas instituições, sem atrapalhar a população, sem criar aresta para que ninguém possa nos criticar. Para que eles olhem ali e digam, caramba, lá, um número imenso de bombeiros e policiais militares lutando pelos seus direitos de forma organizada, sem nos prejudicar, para chamar a população para o nosso lado. Nós não podemos esquecer que quem está sendo prejudicado são idosos e viúvas. São veteranos e pensionistas. Isso, a população fica meio assim agora. O governador está prejudicando idosos e viúvas. Quantos? Quase 80 mil. Caramba, isso tem uma repercussão? Tenho certeza que tem. Mesmo que a mídia seja favorável ao governo, cada um de nós é uma mídia independente. A gente filma o ato, dá a nossa opinião e coloca nas nossas redes sociais. Vamos tirar por menos 1.000 pessoas. Imaginem 1.000 pessoas fazendo isso no mesmo dia. Colocando vídeos no YouTube, no Facebook, no Twitter. Ganha uma dimensão muito grande. Agora tem que começar. É uma escada enorme. Nós estamos aqui embaixo, sem união nenhuma. Nós estamos no 0. A gente tem que passar para o 1. Eu estou dando uma ideia de como passar, como alcançar o primeiro degrau. Começar a trabalhar dentro dos nossos grupos a ideia de união, de formação de núcleos de veteranos e pensionistas nos municípios. Vamos pensar sobre isso. Por favor, apresentem outras ideias. Inclusive, politicamente, isso será excelente. Porque se nós formos unidos, quando chegar a próxima eleição, que será em 2024, nós estaremos prontos até para escolhermos os nossos candidatos. Com o apoio de todo mundo. Em todos os municípios. É eleição para prefeito e para vereador. Então nós podemos ter veteranos, pensionistas ou ativos, se eles participarem dessa união, concorrendo a vereador em todos os municípios do Rio de Janeiro. Alguns até, que já têm um cacife político maior, podem até pensar em concorrer a prefeito. Agora nós temos que subir esse primeiro degrauzinho aqui, Esse primeiro degrauzinho. Nós estamos embaixo, no 0, em termos de união. Pensem sobre isso. Pensem sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, comente. É muito importante comentar. Vamos trocar opinião. Vamos ver o que é melhor. Eu dei uma ideia, essa pode não ser a melhor ideia para promover a união. Eu sei, por exemplo, que já existem alguns grupos formados que estão até apoiando os atuais candidatos. Podemos partir desses grupos também. E vamos começar a mudar a nossa história. É difícil promover essa união? É. É impossível? Não. Impossível é alguma coisa que só existe até alguém alcançar. Quando alguém alcançar aquilo, deixou de ser impossível. Então a nossa união não é impossível. O movimento SOS Bombeiro chegou muito perto disso. E aí não me cabe agora comentar, nem faz mais sentido por que não se chegou a uma união maior. Juntos somos fortes desde 2007.
A saída é a união.